Olá, pessoal! O pronunciamento técnico CPC 00 passou por uma nova revisão em dezembro de 2019, vigorando a partir de janeiro de 2020. Esta é a segunda revisão deste documento, que foi emitido originalmente em 1989, tendo sua primeira revisão em 2010. Então, vamos ver aqui os principais pontos e mudanças deste pronunciamento. Alterações do CPC 00. Uma das alterações sofridas pelo CPC foi em sua estrutura. Em sua primeira revisão, o CPC tinha 4 capítulos. Já na segunda, ele possui 8 capítulos, divididos em Capítulo 1, Objetivos, Capítulo 2, Características qualitativas de informações financeiras úteis, Capítulo 3, Demonstrações contábeis e a entidade que reporta. Capítulo 4. Elementos das demonstrações contábeis. Capítulo 5. Reconhecimento e desreconhecimento. Capítulo 6. Mensuração. Capítulo 7. Apresentação e divulgação. Capítulo 8. Conceitos de capital e mensuração de capital. Finalidade. É importante relatar que o CPC 00, que trata da estrutura conceitual para o relatório financeiro, não é uma norma propriamente dita, mas sim um guia orientativo de como o profissional de contabilidade deve reconhecer, mensurar, apresentar as demonstrações, e ainda deixa claro que tudo que estiver na estrutura conceitual que conflite com os outros CPCs, a estrutura conceitual deve ser deixada de lado e os CPCs é quem devem ser seguidos. Então, a principal finalidade da estrutura conceitual é auxiliar o desenvolvimento das normas internacionais de contabilidade para que tenham bases sólidas, auxiliar os profissionais quanto à elaboração dos relatórios financeiros e as políticas contábeis, auxiliar todas as partes a entender e interpretar os próximos CPCs. Capítulo 1. Objetivo. O objetivo do relatório financeiro é fornecer informações úteis sobre a entidade. E aqui no item 1.2 deixa claro quem são os usuários dessas informações. São eles: investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais. Sendo a finalidade dessas informações auxiliar na tomada de decisão, decisões essas como comprar, vender ou manter instrumento de patrimônio e de dívida, conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de créditos, ou exercer direito de votar, ou de outro modo influenciar nos atos da administração que afetam o uso dos recursos econômicos da entidade. O item 1.12 trata do relatório financeiro propriamente dito, onde diz que os relatórios financeiros, que são as demonstrações contábeis, fornecem informações sobre a posição financeira da entidade. Uma demonstração que traz a posição financeira da entidade é justamente o balanço patrimonial, que consiste em informações sobre os recursos econômicos da entidade, os recursos econômicos, que são os seus ativos, e as reivindicações contra a entidade, que são os seus passivos. Os relatórios financeiros fornecem ainda informações sobre os efeitos de transações de outros eventos que afetam os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta. O item 1.17 trata sobre o regime de competência. Apesar da estrutura conceitual não deixar estabelecido que tem que ser usado este regime, ele diz que ele fornece uma base melhor para a avaliação do desempenho passado e futuro da entidade, sendo esse o mais indicado. O item 1.20 trata sobre as informações sobre o fluxo de caixa. Essas informações auxiliam os usuários a avaliar a capacidade da entidade de gerar futuros fluxos de entrada de caixas líquidos. Nós trouxemos aqui um exemplo
Nós podemos ver aqui nas demonstrações contábeis das lojas Renner que em 31/12 de 2018, o caixa líquido das atividades operacionais era 897 mil e em 31/12 de 2019 passou para 1.480 mil. Isso significa que a empresa tem capacidade de gerar fluxos de caixa. Capítulo 2. Características qualitativas. Como já vimos, os relatórios financeiros têm o objetivo de fornecer informações úteis aos seus usuários a respeito da entidade. Para atingir esse objetivo, os relatórios precisam possuir certas características. São elas características fundamentais e de melhoria. As características fundamentais são consideradas características básicas. Desta forma, não podem faltar no relatório financeiro. São elas relevância e representação fidedigna. Já as características de melhoria, se forem usadas, maximizam a qualidade dos relatórios financeiros. São elas comparatibilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade. Detalhamento das características qualitativas fundamentais. A relevância atua junto com a materialidade. A informação material é aquela que não pode constar no relatório de forma obscura, distorcida ou omitida, pois ela pode causar mudança nas decisões dos usuários. Já a relevância é aquela que faz a diferença, capaz de mudar as decisões dos usuários e que possui valor predial, ou seja, é a informação que com ela é possível projetar cenários futuros, podendo mudar o rumo da organização. Nós trouxemos aqui um exemplo de uma informação que não atingiu a característica material. Foi publicado na InfoMoney em 13 de novembro de 2019. Diz: Via Varejo investiga fraude em balanços após denúncias. Ações chegam a cair 9%, mas fecham em baixa de 1%. O que aconteceu aqui é que a companhia contabilizou despesas operacionais em gastos com imobilizado e intangível, impactando o resultado na DRE. Desta forma, nós vemos aqui um exemplo real de uma informação que não atingiu a materialidade. A representação fidedigna tem 3 componentes: ser livre de erros, ou seja, não haver omissões nos fenômenos relatados; ser completa, que relata a realidade; e neutra, a informação não pode ter tendências a desvios. Detalhamento das características qualitativas de melhoria. Comparabilidade. Ela permite a comparação tanto entre períodos como de uma entidade com outras do mesmo segmento. Capacidade de verificação. Assegura que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico. Desta forma, é capaz de ser analisada por vários usuários diferentes. Tempestividade. É a informação prestada no tempo certo, capaz de ser útil à tomada de decisão. Compreensibilidade. Os relatórios devem ser compreensíveis para os usuários das demonstrações e conter divulgações adicionais para maior clareza, como, por exemplo, notas explicativas. Capítulo 3. Demonstrações contábeis e a entidade que reporta. Neste capítulo, podemos destacar que o objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações financeiras sobre os ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas da entidade, onde essas demonstrações retratam a situação financeira e operacional da entidade, por meio de balanço patrimonial, DRE e outras demonstrações e notas explicativas, conforme item 3.3 do CPC em estudo. Segundo o CPC 26, as demonstrações contábeis são elaboradas em um período de tempo específico, no mínimo anualmente. Elas são elaboradas do ponto de vista
da entidade e não sob o enfoque de investidores, credores e acionistas específicos. Além disso, deve haver informação comparativa de ao menos um período. Continuando o capítulo 3, aborda-se o tópico Premissa de continuidade operacional, onde podemos destacar que as demonstrações contábeis são normalmente elaboradas com base na suposição de que a entidade que reporta está em continuidade operacional e continuará em operação no futuro previsível, conforme subitem 3.9. Basicamente, todo o ativo fica registrado inicialmente por valores de entrada, como, por exemplo, as máquinas e equipamentos ficam registrados pelos valores que a empresa pagou, menos a depreciação acumulada e eventual ajuste para perdas. Esse critério de avaliação é válido em função da continuidade esperada da empresa. Se não houver continuidade, aí não importa mais quanto a empresa pagou pelas máquinas, interessa saber por quanto elas serão vendidas. Ainda sobre o capítulo 3, pode-se ressaltar o tópico Entidade que reporta, onde iremos observar 2 subitens que abordam os relatórios de demonstrações consolidadas. Primeiramente, no item 3.10, destaca-se a afirmação de que a entidade que reporta é a entidade que é obrigada a ou decide elaborar demonstrações contábeis. Nesse contexto, basicamente, é aquela que está apresentando as demonstrações contábeis. Não necessariamente é uma pessoa jurídica. A consolidação de várias entidades, por exemplo, não exige que seja uma única companhia legalmente. No item seguinte destacado, o 3.11, podemos citar que se a entidade que reporta compreende tanto a controladora como suas controladas, as demonstrações contábeis da entidade que reporta são denominadas demonstrações contábeis consolidadas. Portanto, aqui no Brasil, geralmente quando vamos olhar as demonstrações contábeis de empresas, temos as demonstrações consolidadas e as demonstrações da controladora. Pode ocorrer também de que 2 entidades que não tenham vínculo de controladora controlada apresentem as demonstrações conjuntamente. Neste caso, as demonstrações contábeis são denominadas demonstrações combinadas. As demonstrações consolidadas apresentam as demonstrações contábeis de um grupo como se fosse somente uma única entidade, onde essas demonstrações não têm como objetivo fornecer informações sobre cada controlada separadamente, mas sim do grupo. Nesse contexto, podemos observar o esquema destacado no slide, onde resumidamente reporta cada situação específica das demonstrações contábeis, onde controladora e controlada devem apresentar suas demonstrações consolidadas. Somente controladora, demonstrações individuais. Se as empresas não são controladora e controlada, as demonstrações devem ser combinadas. Capítulo 4. Elementos das demonstrações contábeis. Os elementos diretamente relacionados à mensuração da posição patrimonial e financeira no balanço são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho na demonstração do resultado são as receitas e as despesas. As definições de ativo, passivo e patrimônio líquido foram alteradas e precisamos aprender essas definições para usá-las de agora para frente. Ativo. Definição ativo antes da revisão. Um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade. A definição de ativo após a revisão. Um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. O próprio CPC 00 trouxe a definição de recurso econômico, afirmando que é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Para entendermos melhor como classificar uma informação como ativo, vamos dar sequência ao estudo CPC 00.
Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, como já foi dito. Esta seção discute três aspectos dessas definições: direito, potencial de produzir benefícios econômicos e controle. Direito. Direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos assume muitas formas, incluindo a direito que corresponde à obrigação de outra parte, por exemplo, direito de receber caixa, direito de receber produtos ou serviços, direito de trocar recursos econômicos com outra parte em condições favoráveis. B. Direito que não corresponde à obrigação de outra parte, por exemplo, direito sobre bens corpóreos, tais como imobilizado ou estoque. Exemplo desses direitos são o direito de utilizar bens corpóreos ou o direito de beneficiar-se do valor residual do objeto arrendado, o direito de utilizar propriedade intelectual. O potencial de produzir benefícios econômicos. Embora o valor do recurso econômico decorra do seu potencial atual de produzir benefícios econômicos futuros, o recurso econômico é um direito presente que contém esse potencial e não os benefícios econômicos futuros que o direito pode produzir. Um exemplo seria: o valor da opção comprada decorre do seu potencial de produzir benefícios econômicos para o meio do exercício da opção em data futura. Contudo, o recurso econômico é um direito presente, o direito de exercer a opção em data futura. O recurso econômico não é um benefício econômico futuro que o titular receberá se a opção for exercida. E, por fim, controle. Controle vincula um recurso econômico à entidade. Avalia se existe controle e ajuda a identificar o recurso econômico que a entidade contabiliza. Um exemplo seria: a entidade pode controlar a parcela proporcional da propriedade sem controlar os direitos decorrentes da posse de toda a propriedade. Nesse caso, o ativo da entidade é a parcela na propriedade que ela controla e não o direito decorrente da posse de toda a propriedade que ela não controla. Vamos para um exemplo bem simples sobre definição de ativo. Exemplificando, a empresa X comprou a mercadoria Y. Esta mercadoria tem a definição de ativo? Vamos ver? É um recurso controlado pela entidade? Sim, pois ela faz o que bem entender desta mercadoria, cujo título jurídico a propriedade lhe pertence. 2. É resultado do evento passado? Sim, o evento passado é a própria compra desta mercadoria. E 3. Se espera benefício econômico futuro? Sim, com a venda da mercadoria se espera que esteja gerado lucro para a empresa. Fácil, não é, pessoal? Passivo. O passivo também houve alteração em relação à sua definição. Definição de passivo antes da revisão. É uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capaz de gerar benefícios econômicos. Após a revisão, ficou: o passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Para o passivo, é necessário possuir também 3 critérios: a entidade tem uma obrigação, a obrigação é transferir um recurso econômico e a obrigação é uma obrigação presente que existe como resultado de eventos passados. Obrigação. O primeiro critério para um passivo é que a entidade tem a obrigação. A obrigação é um dever ou responsabilidade que a entidade não tem a capacidade prática de evitar. A obrigação é sempre devida a outra parte ou partes. A outra parte ou partes pode ser uma pessoa ou outra entidade, grupo de pessoas ou outras entidades, ou a sociedade em geral. Não é necessário conhecer a identidade da parte ou partes para que a obrigação é devida. Transferência de recurso econômico. O segundo critério para um passivo é que a obrigação seja transferir um recurso econômico. Para satisfazer esse critério, a obrigação deve ter o potencial de exigir que a entidade transfira um recurso econômico para outra parte ou partes. Para que esse potencial exista, não é necessário que seja certo ou mesmo provável que a entidade será obrigada a transferir um recurso econômico. A transferência pode, por exemplo, ser obrigada somente se ocorrer evento futuro incerto especificado. É necessário somente que a obrigação já existe e que, pelo menos, uma circunstância exigirá que a entidade transfira um recurso econômico. Obrigação presente como resultado de eventos passados. O terceiro critério para o passivo. A obrigação presente exige como resultado de eventos passados somente se a entidade já tiver obtido benefícios econômicos ou tomado uma ação e b. Como consequência, a entidade terá ou poderá ter que transferir um recurso econômico que de outro modo não teria que transferir. Vamos para mais um exemplo de definição de passivo. Por exemplo, se temos um montante de R$1.000 de salários a pagar, vamos ver se essa conta atende à definição de passivo? Vamos lá.
É uma obrigação presente da entidade? Sim, pois dela pode ser exigida. É derivado de eventos já ocorridos? Sim, pois os funcionários já prestaram serviços. A liquidação desta dívida será feita por recursos que poderiam gerar benefícios econômicos? Sim, como a conta caixa, por exemplo. Bem fácil, né? Vamos ao patrimônio líquido. No CPC 00, o patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos seus passivos. Dissemos por aqui que o patrimônio líquido representa nada mais do que o capital próprio empregado nas atividades empresariais pelos sócios e os resultados auferidos com a exploração dos negócios pela empresa, lucro ou prejuízo. Pois bem, tal como o ativo e o passivo exigível, o patrimônio líquido também é subdividido. Atualmente, o PL compõe-se dos seguintes grupos: capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucro, ações em tesouraria, prejuízos acumulados, como vocês podem ver na estrutura do PL. Temos também algumas pequenas alterações no texto para as definições de receita e despesas, mas nada que comprometa o que já tínhamos em mente. Definição de receita. A definição de receita antes da revisão são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultem em aumentos do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. A definição de receita após da revisão ficou como aumento nos ativos ou reduções nos passivos que resultem em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes à contribuição de detentores de direitos sobre patrimônios. Entenda que a receita vai aumentar o patrimônio líquido, aumentando o ativo ou reduzindo o passivo. Vamos para um exemplo. A venda de mercadoria, por exemplo, gera uma receita pelo seguinte lançamento: débito caixa 10.000 e crédito receita de venda 10.000. O reconhecimento de uma receita ocorreu, conforme diz a norma, com o aumento de um ativo, o dinheiro que entrou em caixa. Uma receita pode ter origem também com a diminuição de um passivo. Como já foi dito antes, a definição de despesa também teve alterações no texto, mas nada que comprometa o que já tínhamos em mente. Definição de despesa. A definição de despesa antes da revisão são decréscimos dos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais. A definição de despesa após a revisão: reduções nos ativos ou aumentos nos passivos que resultam em reduções no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio. Por outro lado, a despesa vai reduzir o patrimônio líquido, diminuindo o ativo ou aumentando o passivo. Por exemplo, alocação por competência de obrigações trabalhistas ou da depreciação de equipamentos. No reconhecimento da depreciação de um ativo imobilizado, lançaremos débito despesas com depreciação, resultado, crédito depreciação acumulada, redutora do ativo. Esta é a hipótese de reconhecimento de uma despesa com diminuição do ativo. Alternativa e mais comumente, temos um aumento do passivo como contrapartida, como no caso da provisão para salários a pagar, reconhecimento de tributos devidos, provisão para férias, 13º, entre outros. Capítulo 5. Reconhecimento e desreconhecimento. Reconhecimento é o processo de captação para a inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado e na demonstração do resultado abrangente, de item que atenda à definição de um dos elementos das demonstrações contábeis: ativo, passivo, PL, receita ou despesa. Reconhecimento envolve refletir o item em uma dessas demonstrações, seja isoladamente ou em conjunto com outros itens em palavras e por meio do valor monetário, e incluir esse valor em um ou mais totais nessa demonstração. O valor pelo qual o ativo passivo, ou PL, é reconhecido no balanço patrimonial é referido como seu valor contábil. Então, reconhecimento nada mais é do que fazer o lançamento de determinado valor e evidenciar na demonstração contábil. Esse é o processo de reconhecimento. Observando o diagrama, vemos que o reconhecimento se dará no balanço patrimonial. No balanço, você reconhece as contas do ativo, passivo e PL.
também se dará na demonstração do resultado do exercício, DRE. Existe também um reconhecimento que se faz na demonstração de resultado abrangente, DRA. A DRA evidencia receitas e despesas que vão diretamente para o PL. Critérios de reconhecimento. O item 5.6 diz que somente itens que atendem à definição de ativo, passivo ou PL devem ser reconhecidos no balanço patrimonial. Similarmente, somente itens que atendem à definição de receitas ou despesas devem ser reconhecidos na DRE e na DRA. A norma diz que ativo, passivo e PL ficam no balanço patrimonial, portanto, receitas e despesas ficam na DRE e DRA. Nem todos os itens que atendem à definição de um desses elementos devem ser reconhecidos. Por exemplo, o passivo contingente atende à definição de passivo, contudo, pelo dispositivo do CPC 25, não deve ser reconhecido nas demonstrações contábeis. Para reconhecer um item como ativo, passivo, como receita e despesa, essa informação precisa ser útil. Essa informação precisa ser uma informação fidedigna, tem que ser completa, neutra e livre de erros. E, além disso, o custo para gerar essa informação é um julgamento a ser feito pela entidade que elabora as demonstrações contábeis. Relevância. O item 5.12 diz que as informações sobre ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesas são relevantes para os usuários das demonstrações contábeis. Contudo, o reconhecimento de ativo ou passivo específico e quaisquer receitas, despesas ou mutações do patrimônio líquido resultantes nem sempre podem fornecer informações relevantes. Portanto, informar os totais de ativos, passivos, PL é relevante. Contudo, se, por exemplo, é incerto que aquele passivo ou ativo existe, informá-lo não tornará a informação útil. Incerteza na mensuração. Para que o ativo ou passivo seja reconhecido, ele deve ser mensurado. A incerteza, mesmo que não tenha do exato valor, isso não impede de mensurar um item, seja como ativo, passivo ou patrimônio líquido, ou até mesmo como receita e despesa. Desreconhecimento. É um termo novo que foi inaugurado pelo CPC 00 Revisão 2. Desreconhecimento nada mais é do que a retirada de parte ou da totalidade de ativo ou passivo reconhecido no balanço patrimonial da entidade. O desreconhecimento normalmente ocorre quando esse item não atende mais à definição de ativo ou passivo. Para o ativo, normalmente ocorre quando a entidade perde o controle da totalidade ou de parte do ativo reconhecido. Para o passivo, ocorre quando a entidade não possui mais uma obrigação presente pela totalidade ou parte do passivo reconhecido. O que o item 5.26 quer dizer é que desreconhecimento é deixar de reconhecer algo. Um exemplo de desreconhecimento é quando reconhecemos uma dívida obrigação. Por exemplo, uma obrigação com um fornecedor. Suponhamos que uma entidade que produz roupas tem uma obrigação com o fornecedor de tecidos. Para a contabilidade da entidade, essa obrigação com o fornecedor de tecidos representa um passivo. Vamos supor também que, no momento futuro, a entidade realizou o pagamento dessa obrigação e, dessa forma, o passivo foi liquidado. Esse passivo, que em um momento foi reconhecido, agora será desreconhecido. Capítulo 6. Mensuração. Mensurar é quantificar em termos monetários. Isso exige a seleção de uma base de mensuração. A base de mensuração é uma característica identificada, por exemplo, custo histórico, valor justo ou valor de cumprimento de item sendo mensurado. Aplicar a base de mensuração a ativo ou passivo cria uma mensuração para esse ativo ou passivo e para as respectivas receitas e despesas.
O item 6.1 quer dizer que, ao reconhecer um elemento nas demonstrações contábeis, precisa selecionar uma base de mensuração. Os estoques, por exemplo, segundo o CPC 16, são mensurados inicialmente ao custo, depois ficam registrados pelo custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. Já o item 6.2 prescreve que a aplicação das características qualitativas podem levar a diferentes bases de mensuração. Custo histórico. Custo histórico é um conceito que não mudou. Já constava na Resolução 750/93, que tratava dos princípios de contabilidade e foi revogada pela NBC-TG, Estrutura Conceitual. Continua previsto no CPC 00 e também em outras normas. A mensuração ao custo histórico fornece informações monetárias do preço da transação ou outro evento que deu origem a eles. Item 6.5. Custo histórico de ativo e passivo. Observando o diagrama, vemos que o custo histórico de ativo, quando é adquirido ou criado, é o valor dos custos incorridos na aquisição ou criação do ativo, compreendendo a contraprestação paga para adquirir ou criar o ativo mais custos de transação. No caso, o custo histórico de passivo, quando é incorrido ou assumido, é o valor da contraprestação recebida para incorrer ou assumir o passivo, menos os custos de transação. Valor atual. As mensurações ao valor atual fornecem informações monetárias sobre ativos, passivos e respectivas receitas e despesas, utilizando informações atualizadas para refletir condições na data de mensuração. Devido à atualização, os valores atuais de ativos e passivos refletem as mudanças, desde a data de mensuração anterior, em estimativas de fluxos de caixas e outros fatores refletidos nesses valores atuais. Diferentemente do custo histórico, o valor atual de ativo ou passivo não resulta, mesmo em parte, do preço da transação ou outro evento que deu origem ao ativo ou passivo. O que o item 6.10 quer dizer é que, uma vez mensurado pelo custo histórico, os valores de ativos e passivos podem variar. Sabemos que dinheiro não é moeda constante ao longo do tempo, e a contabilidade deve refletir isso da forma mais fiel possível em suas demonstrações contábeis. Por isso, essa variação do custo histórico é hoje chamada de valor atual. Observando no diagrama, vemos que, no valor atual, as informações são utilizadas se baseando na data de mensuração. E dentro do valor atual, temos as seguintes bases: valor justo, valor de uso em ativos, valor de comprimento de passivo e, por último, o custo corrente. Valor justo. Segundo a própria norma, no item 6.12, valor justo é como se fosse um valor de mercado e o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em transação ordenada entre participantes do mercado. No item 6.13, vemos que o valor justo reflete a perspectiva dos participantes do mercado, participantes em mercado ao qual a entidade tem acesso. Já no item 6.14, em alguns casos, o valor justo pode ser determinado diretamente, observando-se os preços em mercado ativo. Observando o diagrama, vemos que valor justo é uma transação ordenada que contém perspectivas dos participantes do mercado e, em alguns casos, podem mensurar diretamente. Em outros, utiliza técnicas de mensuração. Valor em uso e valor de comprimento. Valor em uso é um novo nome que para o antigo CPC chamava-se valor presente. Valor em uso é o valor presente dos fluxos de caixa ou outros benefícios econômicos que a entidade espera obter do uso de ativo e sua alienação final. Portanto, isso é, quanto você teria a receber se alguém que te deve, por exemplo, fosse pagar hoje. Valor de comprimento é o valor presente do caixa ou de outros recursos econômicos.
é o quanto você, por exemplo, teria que desembolsar hoje para conseguir quitar determinado financiamento. Custo corrente. Custo corrente de ativo é o custo de ativo equivalente na data da mensuração. É o quanto você pagaria na data. O CPC anterior falava que era na data das demonstrações contábeis. O custo corrente de passivo é a contraprestação que seria recebida pelo passivo equivalente na data de mensuração. Capítulo 7. Apresentação e divulgação. O novo capítulo trata sobre os conceitos de apresentação e divulgação e orienta sobre a inclusão das receitas e despesas na demonstração dos resultados e na demonstração do resultado abrangente, sendo a demonstração de resultados principal fonte de informação sobre o desempenho financeiro da entidade. Objetivos e princípios de apresentação e divulgação. No item 7.4, diz que nos objetivos e princípios de apresentação e divulgação, a entidade não precisa fornecer informações que não sejam relevantes em suas demonstrações contábeis. Ao mesmo tempo, ela deve dar dados suficientes para que se possa comparar o desempenho da entidade entre diferentes períodos. Outro item que tem destaque é o 7.7, no que se diz a classificação de contas. Quando diz: classificação é a organização de ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas com base em características compartilhadas para fins de divulgação e apresentação. Essa afirmação reforça a necessidade de classificar ativos, passivos, PL, receitas e despesas de forma sistematizada, de acordo com as regras contábeis. Como também diz no item 7.8, classificar diferentes ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas em conjunto pode obscurecer informações relevantes. Desta forma, não se pode misturar coisas diferentes. Classificar contas a receber de longo prazo e de curto prazo na mesma forma conjunta poderia levar ao engano dos usuários das informações contábeis. Classificação de ativos e passivos. Na classificação de contas patrimoniais, em determinadas situações é aconselhável a separação de contas em que componentes que possuem diferentes características e classificar esses componentes separadamente. Vejamos um exemplo das demonstrações contábeis da UEG relativas ao ano 2019. Veja no próximo slide que ela separa, por exemplo, caixa e equivalentes, aplicações financeiras e instrumentos financeiros derivativos. São ativos monetários, mas com características distintas e classificados separadamente. Compensação. O item 7.10 fala sobre as compensações, que é definida como: compensação ocorre quando a entidade reconhece e mensura tanto ativo como passivo como unidades de contas separadas, mas as agrupa em um único valor líquido no balanço patrimonial. Ou seja, a compensação ocorre, por exemplo, quando você tem um valor de ICMS a recolher, uma obrigação no passivo, e um valor de ICMS a recuperar, um direito no ativo, e apresentar tudo como se fosse em uma única rúbrica, DRE e DRA. O item 7.15 fala sobre a demonstração do resultado e a demonstração do resultado abrangente e as classificações de receitas e despesas. As despesas e receitas de uma entidade são classificadas, em regra, na demonstração do resultado do exercício. Todavia, há receitas e despesas que são reconhecidas diretamente no patrimônio líquido da entidade, na chamada demonstração de resultados abrangentes. Capítulo 8. Conceito de capital e manutenção de capital. Neste capítulo, tem como inicial objetivo conceituar o capital, onde podemos destacar os itens 8.1 e 8.2,
que inicialmente ressalta o seguinte contexto de que, sob o conceito financeiro de capital, tal como caixa investido ou poder de compra investido, capital é sinônimo de ativos líquidos ou patrimônio líquido da entidade. Sob o conceito físico de capital, tal como a capacidade operacional, o capital é considerado como a capacidade produtiva da entidade. Nesse contexto, a forma predominantemente utilizada pelas entidades é o conceito financeiro de capital, isto é, quanto a entidade tem em termos monetários. Ainda podemos ressaltar que no CPC retrata que o conceito escolhido indica a meta a ser atingida na determinação do lucro, ainda que possa haver algumas dificuldades de mensuração para tornar o conceito operacional. Todavia, ela pode também se utilizar do conceito de manutenção de capital físico, daí a necessidade de avaliação da capacidade física. Neste organograma, podemos resumir o conceito de capital físico e financeiro, conforme subitens destacado anteriormente do CPC, onde o capital financeiro tem como objeto principal o capital investido. Já o capital físico tem como objeto a capacidade produtiva da entidade. Ainda no capítulo 8, podemos destacar o tópico onde retrata o conceito de manutenção de capital e determinação do lucro. Com relação à manutenção de capital, podemos observar em destaque no texto do CPC que a sua principal característica de diferenciação são os objetos utilizados para auferir os resultados, onde no financeiro leva em consideração o montante dos ativos, já no físico tem como objeto a capacidade produtiva da entidade. Desta forma, a manutenção do capital financeiro se dá, por exemplo, se ao final do período a entidade tiver um valor maior para os seus proprietários do que ao início do período. Temos como exemplo uma sociedade que iniciou o exercício com um ativo líquido de 200 mil e terminou com um montante de 300 mil. Sob o conceito de capital financeiro, ela manteve o seu poder. Mas pode ocorrer de a sua capacidade produtiva diminuir proporcionalmente. A manutenção do capital físico ocorre somente quando você tem um ganho na capacidade operacional, isto é, no início do período, você conseguia produzir um total de 1.000 unidades. Agora, por conta de diversos problemas, sua capacidade diminuiu para somente 900 unidades. Sob esta ótica, você não conseguiu manter o capital físico, dada a perda de capacidade produtiva.